Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que presença, né, irmãos? Que presença. Por isso que o salmista expressou, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É aqui que nós somos renovados, irmãos. É aqui que nós somos curados. É aqui que nós somos direcionados. É aqui que nós somos revestidos. Oh, glória a Deus. É aqui que o Senhor fala conosco. É aqui que nós somos orientados. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar com a igreja uma palavra. Abra a sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração com base neste texto. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel, ou esta humilhação. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo, que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em uma grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Tome o seu assento, meus irmãos, glorificando, exaltando aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de louvor e adoração. Meus irmãos amados, nós sabemos que a nossa trajetória, a nossa caminhada na presença do Senhor, nós comumente enfrentaremos momentos adversos, momentos difíceis, momentos desafiadores. E essa é uma verdade que todos nós precisamos compreender, que enquanto estivermos aqui nesta terra, enquanto estivermos nessa vida, enfrentaremos desafios, enfrentaremos batalhas. Há um evangelho que não é um evangelho bíblico, que apresenta o evangelho como de só vitória, só vitória. Nós sabemos que isso não é uma verdade, até porque o próprio Senhor Jesus, e João escreve isso no capítulo 16, versículo 33, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas que éramos para ter bom ânimo. E dentro destes momentos, meus irmãos, que nós vivemos, que nós atravessamos, passamos por momentos também desafiadores, momentos em que precisamos tomar algumas decisões, momentos que nós precisamos decidir algo ou alguma coisa, e essa decisão, ela pode determinar como será a nossa vida a partir dessa decisão. E quando nós refletimos, meus irmãos, nesse capítulo 11 do primeiro livro do profeta Samuel,
nós vamos ver um episódio bem interessante que traz para nós lições importantíssimas que aconteceu na nação de Israel e que nós, quando observamos esta passagem bíblica, este relato, nós observamos que em alguns momentos o que sucedeu com a nação de Israel, em alguns momentos sucede na nossa vida, ou talvez para algumas pessoas isso está acontecendo neste exato momento. E o que está acontecendo aqui, meus irmãos, Naás, um amonita, ele sitia a Israel. E ao sitiar, provavelmente aqueles homens, os homens de Israel, os homens de Jabes, observaram que não teriam condições de vencer aquela guerra. Possivelmente o exército de Naás era muito maior e mais poderoso do que o exército, do que os homens de Jabes. E aí então, eles, se vendo naquela situação, eles propõem algo para Jabes: olha, faze aliança conosco e te serviremos. Observe, meus irmãos, que nem mesmo eles tentaram pelejar, eles não tentaram se opor, eles não tentaram guerrear contra Naás, contra os amonitas. Eles, diante daquela situação, eles, como acontece na luta de boxe, eles já jogaram a toalha, né, dando como vencida aquela guerra, vencida aquela batalha. E aí eles propõem isso para Naás, dizendo: olha, faz aliança conosco que nós vamos te servir, antes mesmo de pelejar, antes mesmo de, meus irmãos, fazer qualquer tentativa. E deixa, irmãos, eu abrir um parêntese rapidamente aqui antes de continuar esta minha palavra, essa minha introdução nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite, meus irmãos, em te lembrar e nos lembrar aqui esta noite. Meu irmão e minha irmã, não entregue os pontos antes de lutar. Não jogue a toalha sem antes fazer uma tentativa. Não entregue, meu irmão, de bandeja a vitória para o seu adversário diante de situação alguma, sem antes tentar, sem antes lutar. Tem uma frase do nosso amado pastor Davi, e é uma frase um pouco engraçada, mas é uma verdade. Meus irmãos, se for morrer, mas morre atirando, lutando, tentando até o final. Não entregue os seus pontos, até porque, deixa eu te relembrar nessa noite, refrescar a sua memória: contigo está o Senhor, contigo está o Deus Todo-Poderoso. Certa feita, meus irmãos, aleluia, Eliseu disse para os seus servos Geazi: não tenha medo deles, porque mais são que estão conosco do que o que estão com eles. Meus irmãos, existem pessoas que estão, assim como os homens de Jabes, querendo fazer aliança com o amonita sem mesmo lutar, fazendo aliança com o adversário sem mesmo tentar guerrear. Mas nessa noite eu quero dizer, aleluia, para o teu coração e para o meu coração: lutemos, guerreemos, não entregue os pontos, continue lutando, porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória. O Senhor, Ele vai honrar, aleluia, o seu esforço, a sua dedicação, aleluia, a sua vontade de lutar, e Ele lhe concederá a vitória. Aleluia. Só que não foi o que aconteceu com esses homens. Eles inicialmente, diante daquela situação, eles, como disse, observando o exército de Naás, e algo muito interessante, meus irmãos, que esse nome Naás, um dos seus significados, quer dizer Satanás ou serpente. Olha que coisa. E então aqueles homens dizem assim: faz aliança conosco e nós vamos te servir. E aí Naás então diz: olha, com essa condição eu vou fazer aliança com vocês. Versículo 2. Que todos vos arranque o olho direito, e assim põe essa afronta ou essa humilhação sobre todo o Israel. Irmãos, olha que sagacidade de Naás. E é um consenso teológico que essa estratégia, essa sagacidade de Naás, era porque os homens de guerra usavam o escudo em uma das suas mãos, e provavelmente muitos deles, salvo os canhotos, o escudo na mão esquerda e a espada na mão direita para guerrear. E quando aquele escudo era erguido, cobria o olho esquerdo.
E aí, aqueles soldados só conseguiam enxergar, só conseguiam visualizar o seu oponente com o seu olho direito. Então, o que Naás está propondo aqui? Tirar exatamente a única visão que os soldados teriam durante uma guerra. Aqueles soldados, se em algum momento de alguma revolta contra Naás, que aqueles homens quisessem mesmo assim ir para a guerra, seriam presas fáceis. Ou eles optariam em enxergar somente com o olho esquerdo, sem o escudo, ou se eles levassem o escudo, eles não enxergariam nada, até porque o seu olho esquerdo estaria encoberto com a lança que aquele soldado carregaria. Aleluia. E aí então aqueles homens ouvem essa proposta, pedem a Naás 7 dias para que enviasse mensagens e depois voltasse com a resposta. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, todos eles ficaram, versículo 4, levantou a sua voz e começou a chorar. E nós compreendemos, meus irmãos, por inferência, que o choro deste povo era um choro de lamento. Porque o que eles estavam meditando, refletindo? Olha, ou vamos ser mortos pelo exército de Naás, ou nós vamos sofrer esta afronta, teremos os nossos olhos furados e ficaremos envergonhados, ficaremos sem visão diante dessa situação. Irmãos, quando nós refletimos em algumas situações que algumas pessoas estão vivendo, nos dias atuais, dessa proposta que o Naás desse tempo presente tem feito, e infelizmente muitas pessoas estão no quadro exatamente deste povo. Em vez, meus irmãos, de lutar, se levantar, estão lamentando e chorando. E ainda pior, claro que não foi o caso aqui da história que nós estamos refletindo, mas existem pessoas que ainda estão fazendo algo ainda pior. Meu amigo evangelista Ronaldo, estão aceitando a proposta de Naás e estão tendo seus olhos furados. Estão aceitando a proposta de Naás e estão permitindo que os seus olhos sejam furados. E aí, com os seus olhos furados, não tem mais a visão, não enxergam mais além, não tem mais condições de lutar, não tem condições mais de guerrear, não tem mais, meus irmãos, a sua condição perfeita de continuar lutando, continuar guerreando. E essa proposta, meus irmãos, o adversário tem feito e muitas pessoas têm negociado e têm se permitido ter o seu olho furado, porque o adversário ou a situação ou a circunstância desenhou para essas pessoas, para nós, que essa situação ela é insolúvel, ela não tem saída, não tem para onde ir, ou cede a essa pressão, ou vai perecer, ou cede a essa proposta, ou você não vai prosperar, você não vai avançar. Meu irmão querido, minha irmã amada, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, você e eu, nós não precisamos aceitar proposta nenhuma de Naás, nós não precisamos aceitar proposta nenhuma dele, porque essa solução ela tem saída sim, e foi lido aqui nesta noite. Elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O adversário está te pressionando para você ceder, é para você não enxergar que do alto vem socorro, que do alto vem solução. E aí, meus irmãos, às vezes as pessoas, em vez de olhar para o alto, estão deixando seu olho ser furado. Quer um exemplo? Vou dar apenas 2 exemplos para a gente seguir aqui naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Olha, você só será promovido se você aceitar esse esquema nosso aqui. Se não, e outra, ou você aceita esse esquema e fecha conosco e agir, você prospera e é promovido, ou pode passar no RH e pegar a sua demissão. E aí, sabe o que algumas pessoas estão falando? Eu estou falando de crente, tá, irmão? Estou falando ímpio, não. Vai lá e deixa seu olho ser furado. Deixa o olho ser furado. Aceita o famoso, irmãos, e eu sou muito, eu não gosto desse termo jeitinho brasileiro, eu sou meio contra esse termo, que me inclui nesse negócio.
Deixa o olho ser furado. E aí até prospera, até avança, até é promovido, mas o olho está furado. Até progride, até avança, até conquista coisas, até vão conquistando, e nesse exemplo que eu estou te falando, na área profissional, mas o olho está furado, meu irmão, não está enxergando, não está compreendendo. Sabe o que vai acontecer quando vir a guerra, quando vir a batalha? Essa pessoa ela vai tombar, porque não vai enxergar o seu adversário. Aleluia. Quer ver outro exemplo? Olha, que obedecer a Bíblia nada, vamos avançar o sinal. Vamos avançar o sinal. Ou você avança o sinal, termina o namoro. E aí muitas pessoas vão lá e avançam o sinal e permite seu olho ser furado. E aí o relacionamento aparentemente está dando tudo certo, mas não está não. O olho já está furado. Aleluia. Eu poderia, meus irmãos, citar aqui inúmeros exemplos de propostas que o adversário tem feito para pessoas, mas o adversário está desenhando uma situação que não tem saída, que era para mim, para você, permitir os nossos olhos ser furados, irmãos, e olha que coisa terrível, era a proposta de Naás, e furar o olho não queria dizer, meus irmãos, que eles teriam liberdade, não, eles furariam os olhos, mas permaneceriam escravos. Observe o contexto. Furar os olhos aqui não era dizer que eles seriam libertos. Fura o olho e vocês estão livres. Não. Fura o olho e vocês continuam escravos. Irmãos, infelizmente existem pessoas que estão escravizadas, os seus olhos foram furados, estão escravizados, mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para trazer essa palavra para o seu coração, para o meu coração, para dizer: não ceda a esta proposta, não ceda a essa proposta que foi lhe feita, há uma saída, rejeite, meu irmão, porque vai valer a pena. Pastor, eu vou sofrer, eu vou ser demitido, eu vou ser rechaçado, eu vou ser colocado de lado do grupo. Sofra as consequências, mas mantenha a sua fidelidade com o Senhor. Sofre o dano, mas continue com a sua fidelidade com o Senhor. Deus, Ele vai honrar a sua fidelidade. Deus vai honrar aqui o seu compromisso com Ele. Deus vai honrar a sua e a minha decisão de nos santificar, de permanecer santo, de permanecer obedecendo esta palavra. E aí você vai ver a saída virá dele. A saída não virá dessa proposta. A saída não virá deste homem, dessa mulher, dessa instituição. Sabe por quê, meus irmãos? Foi lido, eu quero repetir esse texto novamente. O teu socorro, o meu socorro não vem do homem. Ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Então esses homens ouviram. E aí foram chorando, lamentando. E aí, irmãos, o texto diz que Saul percebe aquela situação. Versículo de número 5. Eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse: Saul, que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Versículo 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Aleluia. Irmão, Saul, ele está chegando, ele vinha do campo e percebe aquele cenário. Quando ele percebe esse cenário e ele pergunta, ele procura saber o que estava acontecendo, então é relatado para ele o que estava acontecendo. Da situação do sítio, né, que estava ocorrendo, e da proposta de Naás. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, o texto que lemos, que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós estamos nesta noite no culto do amigo. E talvez essa situação, esse cenário não está acontecendo com você, comigo. Não está acontecendo conosco. Mas talvez essa situação de algumas pessoas que estão andando cabisbaixa, uma pessoa que ela era feliz, agora não é mais, ela era falante, agora está calada pelos cantos. E aí você e eu, nós estamos percebendo isso.
E aí, meus irmãos, talvez você, ao conversar com essas pessoas, como Saul conversou, talvez essa pessoa relate algo semelhante que está acontecendo aqui. E aí, meu irmão e minha irmã, qual é a palavra para o meu coração, para o seu coração nesta noite? Diz o texto que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. E aí, meu irmão, eu quero lembrar uma coisa para mim e para você essa noite. O Espírito do Senhor, Ele está na minha e também está na sua vida. Ô irmão querido, e o que nós vamos fazer, pastor, diante desse cenário? Agir como Saul, ele agiu. Agir como Saul, ele agiu diante daquela situação. Talvez nós não estamos, aleluia, estamos no cenário, nós, graças a Deus, nossa vida está tudo bem, mas nós estamos convivendo com pessoas que talvez, meu irmão, estão deixando de viver, ou estão até desejando furar os seus olhos, estão desejando ceder a proposta do Naás. Mas nessa noite eu quero pregar, aliás, estou pregando, aliás, para uma geração que tem o Espírito de Deus, como tinha Saul, como estava Saul neste momento. E quando ele, meus irmãos, soube o que estava acontecendo, ele tomou uma decisão. Ele fez algo. E a pergunta que eu me fiz enquanto eu estava lendo este texto, estava estudando esse texto: quantas vezes, meus irmãos, nós conversamos com pessoas, convivemos com pessoas, e até são pessoas que têm um convívio conosco, nossos amigos, que relatam situações como essa, de estarem impressionados, de estarem a ponto de largar a sua família, a ponto de largar os seus sonhos, a ponto de deixar de ter os seus olhos furados, abandonar sua casa, abandonar seu ministério, abandonar a Jesus, abandonar tudo, porque estão debaixo de uma pressão, debaixo, meus irmãos, de uma crise muito grande, não sabe o que fazer. Meu irmão querido, minha irmã amada, você é este amigo que Jesus, ele quer levantar. Nós somos esse amigo que Jesus, ele quer levantar, cheio do Espírito Santo, como levantou Saul aqui nessa situação, como levantou Saul para dizer para aqueles homens, para trazer, meus irmãos, nós vamos refletir aqui nas ações de Saul. Mas o que eu quero dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, não nos omitamos diante das situações que vêm diante de nós. Essa pessoa lá do seu trabalho que está relatando algo para você, é para que você libere uma palavra de vitória para ele, é para que você libere um conselho bíblico para ela, é para que você diga para ele, diga para ela que há saída, que há solução, que a solução não é tirar a sua própria vida, que a solução não é sair de casa, que a solução não é se enfiar nas drogas, que a solução não é ir para a bebida, que a solução não é arrumar outra esposa, outro marido, que a solução dessa pessoa é Cristo Jesus. E eu e você, nós somos este Saul, cheio do Espírito Santo, para dizer para essa pessoa: não desista, há uma saída. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o que fez Saul diante daquela situação? Diz o texto, meus irmãos, que lemos, que acendeu-se em grande maneira a sua ira. Aleluia. O que Saul me ensina aqui? Ele não se conformou diante daquela situação. Ele não se conformou diante daquele cenário. Irmãos, e nós também precisamos ter essa mesma decisão, essa mesma postura, essa mesma atitude. Não nos conformar, não aceitar. Irmãos, não é normal casamentos sendo desfeitos, não é normal filhos saírem de casa, não é normal, meus irmãos, famílias entrando em falência, não é normal pessoas ficarem tirando as suas próprias vidas, pessoas ficar pelos cantos. Isso não é normal, irmãos amados. E Saul, ele tinha o Espírito Santo havia se apoderado dele. Ei, minha irmã, o Espírito Santo já te encheu, o Espírito Santo já te deu talento, o Espírito Santo já te revestiu, o Espírito Santo já deu a palavra para os seus lábios, o Espírito Santo já colocou a palavra no seu coração, o Espírito Santo, ele já te condicionou, ele já te capacitou, ele já te revestiu. Você tem essa palavra, você tem, meus irmãos, nós temos, deixa eu me incluir aqui, nós temos essa palavra que arde no nosso coração. Mas às vezes, sabe o que acontece, meus irmãos? Às vezes nos omitimos diante dessas situações.
a gente se omite. Ah, não é comigo. Ah, não é a minha família. Não é o meu emprego. Não é a minha vida. Mas você é um instrumento que Deus pode usar para transformar a vida de alguém. Você é um instrumento que Deus levantou para essa geração. Nós somos instrumento de Deus que Ele escolheu para essa geração. Meus irmãos, para numa situação como essa, fazermos a diferença como fez Saul. O que fez Saul? Primeiro ele se irou. Aí depois, meus irmãos, diz o texto que ele pega 2 bois, corta em pedaços, envia para todos os termos através dos mensageiros e manda uma mensagem. Olha, assim como foi feito com esses bois, assim será com aqueles que não vier atrás de Samuel e atrás de Saul. Irmãos, aqui Saul está dando um choque de realidade naqueles homens. E Saul está dizendo para eles também, através dessa ação, falando assim: olha, vocês têm condições de vencer esta guerra. A primeira mensagem era: vamos fazer aliança com vocês se vocês furarem o seu olho direito. Agora a mensagem é essa: olha, se vocês não vierem atrás de mim, atrás de nós, isso vai acontecer com vocês. E era, meus irmãos, o que Saul estava dizendo pelo Espírito de Deus, o que Naás faria com eles mesmo, era que a representatividade quase não sai, que Saul estava dizendo que aconteceria com o povo, que Naás faria com aquele povo, se eles não viessem atrás dele e fossem guerrear. Oh, aleluia. Sabe o que Saul estava dizendo? Levanta a cabeça, vamos lutar. Levanta a cabeça, vamos guerrear. Irmãos, aqueles homens provavelmente já estavam pensando: o que vai ser da nossa vida depois de termos o olho furado? Como vai ser a nossa vida de escravos de Naás, os escravos dos amonitas? Só que agora, meus irmãos, Saul está dizendo para eles: olha, vem atrás de nós, vamos guerrear, vamos lutar, porque o Senhor, Ele será conosco. E aí, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que aqueles homens, depois de receberem esta palavra, saíram como se fosse um só homem. Oh, irmãos, e aqui fala de unidade. Nós estamos, meus irmãos, no ano da unidade. Ei, meu querido, você não está sozinho nesta guerra. Minha irmã querida, você não está sozinha nesta guerra. Você não está só nesta luta. Há um exército que está contigo, que está com você, que vai guerrear com você, que vai lutar contigo, e você e eu, nós sairemos vencedores desta guerra. Aleluia. Meus irmãos, eu me lembro de Elias lá no capítulo 19, se não me falha a memória, do primeiro livro dos reis. Ele se lamentando com o Senhor, diante de uma situação muito complicada, que ele estava passando por um momento de angústia, de depressão. E ele diz para o Senhor: Senhor, só fiquei eu fiquei só, estou lutando sozinho, só ficou eu, Senhor. Só tem eu contra todos os profetas de Baal. E aí o Senhor fala para ele: Elias, ainda existem 7.000 que não se curvaram. Oh, glória a Deus, você não está sozinho nesta guerra, você não está sozinho nesta batalha, irmãos amados. E a mesma palavra que o Senhor fala para o seu coração nessa noite, minha irmã, você talvez adentrou por essas portas nessa noite pensando: eu estou sozinha nessa situação. Você, meu irmão, que adentrou por essas portas pensando: esta guerra eu estou lutando sozinho. E aí você está até pensando em ceder à pressão, em desistir da caminhada, em desistir do seu chamado, em desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer que você não está sozinho, você não está sozinha. Esta guerra, ela não está perdida. Esta guerra, ela terá um vitorioso, ela terá uma vitoriosa, e o vitorioso será você, a vitoriosa será você, e o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. Mas você, minha irmã querida, meu irmão amado, não pode entregar os pontos. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite, para o meu: não entregue os pontos. Pastor Robson, mas a pressão está muito grande.
A situação está muito complicada, eu sei, aliás, eu não sei, então eu não conheço profundamente a sua vida, mas, meu irmão, o adversário está desenhando, ou até a circunstância está tentando mostrar que não tem saída para você desistir. Mas se você não desistir, se você continuar perseverando, se você continuar guerreando, se você continuar buscando ajuda, irmãos, aí existem amigos que estarão ao seu lado, a probabilidade de você ser vitorioso e vitoriosa é muito grande. Você não pode desistir, porque o Senhor ele está contigo, e essa batalha, meus irmãos, ela será vencida, e o nome do Senhor ele será exaltado. Aleluia. E aqueles homens foram guerrear. Glória a Deus. Versículo de número 11. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon. Aleluia. Até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Ou seja, aquele adversário que era invencível, que o povo estava dizendo, eu vou fazer aliança com eles, agora não existe mais. Foi vencido. Foi vencido. Ô, meu irmão, lute, guerreie. Eu quero repetir isso, você não está sozinho, você não está sozinha. Observe que aquele exército sai como um homem só. E saiba, minha irmã, a sua guerra é a minha guerra. A sua luta é a minha luta. Sabe esse irmão que está sentado do seu lado aí? Aleluia, ele está contigo nesta guerra. Irmãos, sabem que eu não costumo fazer isso, mas diga para o seu irmão, para o seu lado assim, ó, conta comigo na sua guerra. Conta comigo na sua batalha. Conta comigo na sua peleja. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós estamos juntos. Nós vamos guerrear juntos. Nós vamos lutar juntos. Conta comigo. Você não está só. Você não está largado, largada. Muito pelo contrário, há um exército que está contigo. E um exército, meus irmãos, de um Deus todo-poderoso que jamais perdeu uma batalha. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu quero caminhar para o término, meus irmãos. Já algo muito interessante que acontece neste texto me chama muita atenção. Lá no finalzinho do capítulo, versículo de número 12, diz assim, ó. Então disse o povo a Samuel, quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém, Saul disse, hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um grande livramento em Israel. Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Alguns do povo haviam rejeitado a escolha de Saul. Não haviam aceitado que Saul havia sido escolhido para ser rei. E aí depois da guerra, alguns daqueles homens se lembram disso. E aí perguntam, onde estão esses homens que diziam que Saul não reinaria sobre nós? Traz eles aqui para que possamos matar. Porque havia visto, meus irmãos, a atitude, a liderança de Saul nesse episódio. E aí, meus irmãos, Saul mais uma vez me ensina. Primeiro ele vê a situação do povo, toma uma atitude, leva o povo a se levantar e guerrear. E agora, meus irmãos, ele está demonstrando um coração perdoador tão grande, porque ele poderia simplesmente se vingar nesse momento. Vocês não querem que eu reine com vocês não? Então tá bom, mata todos eles. Aleluia. Mas ele não fez isso. Olha as palavras de Saul. Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento. Aleluia. Saul, irmãos, não permitiu que aquele fato atrapalhasse ou
viesse a causar qualquer dano. A gente sabe que infelizmente a história de Saul, ela não terminou bem. Mas aqui Saul estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. E naquele momento ele não quis se vingar. Ele demonstrou o seu coração limpo. Aleluia. E o que eu quero dizer com isso nessa noite, meu irmão, uma lição que o Senhor falou muito forte ao meu coração. Existem pessoas que estão perdendo as suas guerras. Não porque o seu olho está furado. Porque ele e ela não aceitaram a proposta de Naás. Mas estão perdendo as suas batalhas. Porque os seus corações estão feridos. Estão perdendo as suas batalhas porque o coração ainda está com mágoas, com ressentimentos, com algo que não deveria ter. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer: libera o perdão. Ou peça perdão. Não carregue isso no seu coração. E talvez essa mágoa, esse ressentimento está tirando as nossas forças, está tirando o nosso ânimo, está tirando a nossa percepção da vida, e por isso que a gente não está conseguindo guerrear como deveria. E aí, por causa desse ressentimento, eu não permito que alguém chegue ao meu lado para me ajudar. Alguém chega para me auxiliar, para me ajudar na minha guerra, mas eu não permito, porque meu coração ele está ferido, ele está sangrando. Aí eu penso assim: vai ser mais um que vai me decepcionar. Não quero a sua ajuda. Vai ser mais uma que vai me decepcionar, vai ser mais uma que vai em algum momento me ferir. Então eu não quero essa ajuda. Ô meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo limpe o seu coração, limpe o nosso coração. Aleluia, porque Deus, Ele vai fazer você sair vitorioso desta batalha, sair vitoriosa desta guerra que você está enfrentando, mas com o seu coração ainda ferido, ainda magoado, ainda sangrando. Certamente você e eu, nós não teríamos condições de lutar, mas nessa noite permita ao Senhor que Ele limpe o seu coração, ou permita-se ser limpo pelo Senhor. Libere esse perdão, peça perdão, reata essa aliança, porque Deus, Ele quer lhe conceder vitória, mas a vitória ela vem na unidade. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você essa noite. Aleluia. Mas antes de orar, quero fazer 2 convites muito simples e objetivos. A você, meu irmão, que está aqui esta noite, você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você não entregou a sua vida ao Senhor para que Ele conduza os seus passos, para que Ele continue regendo a sua vida. E essa é a sua oportunidade. Eu vou reproduzir uma frase do pastor Antônio de Paula Júnior, que nunca esqueci, acho que foi num congresso de jovens, num culto de domingo como esse. Ele disse o seguinte: irmãos, você está na zona norte do Rio de Janeiro, várias opções de lazer para você ir domingo à noite. E aí você não foi para o shopping, você não foi para o parque, você não foi para o teatro, não foi para o cinema, você veio para a igreja. E isso é sinal que o Senhor tem algo muito especial a fazer na sua vida. E esse algo especial é uma obra, é uma transformação, é uma mudança de rota. Mas para que isso aconteça, você precisa autorizar, você precisa permitir que o Senhor faça isso. Por isso eu quero perguntar a alguém entre nós que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus. Ou você, meu irmão, que se afastou dos caminhos do Senhor. Algumas coisas aconteceram e você acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Mas hoje foi a noite que o Senhor marcou esse encontro com você. Jesus marcou essa noite para te reencontrar, para você reencontrar com Ele. Jesus, Ele marcou essa noite para reencontrar com você. Mas esse reencontro, para acontecer, ele depende única e exclusivamente de você tomar essa decisão. E é só você levantar uma de suas mãos e eu vou orar por você.
Onde você está, meu irmão, você quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer se reconciliar com o Senhor, esta é a sua oportunidade de você fazer isso nesta noite, de você se render ao Senhor. Se não há, nós vamos orar, meus irmãos. Eu quero orar por toda a igreja, e eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã.